Olá pessoal, todos bem? Espero encontrá-los em boa saúde. Ah, Hoje a ideia é nós conversarmos, tá? Durante um tempo, tá? Sobre sistemas, projetos de linha de vida rígida, tá? Pensando em um serviço que tem uma alta demanda, qual seja enlonamento, desenlonamento, carga, descarga, manutenção de caminhões, tá? Esse tipo de serviço é um tipo de serviço que tem uma demanda muito grande, haja visto a alta aplicabilidade que a gente tem de carga, carregamento, né, de todos os tipos de mercadoria junto a caminhões. A gente sabe que esse sistema modal aqui de caminhão é o que puxa, né, todo o transporte do Brasil. Então, nós temos aqui a oportunidade de entender um pouco sobre esse tipo de sistema, esse tipo de serviço que pode te ajudar muito, tá? A destravar na área. Hoje eu viajo aí o Brasil através desses projetos que as empresas solicitam, tá? Grandes empresas aí, nacionais, multinacionais, nos procuram aí para a gente estar fazendo projetos, muitas vezes customizados, porque a maioria das empresas que fabricantes, tá? Agora eu tô falando de fabricantes que fabrica sistemas de linha de vida, eles têm sistemas de linha de vida bastante travados, né? Focados e pensando na produção deles, tá? Não estou aqui dizendo que está errado, estou dizendo que é um tipo de sistema comercial que a gente tem e que está pensado para a empresa deles, tá? Então, muitas vezes, umas medidas, algum sistema de trabalho, algum sistema de acesso não fecha muitas vezes com a realidade das empresas, tá? E o que as empresas precisam quando a gente pensa em linha de vida, trabalho em altura, são projetos que realmente atendam o dia a dia, porque senão o trabalhador no dia a dia, ele vai acabar não usando, porque não fecha com o trabalho dele do dia a dia. Então, cabe a nós, engenheiros, ofertarmos projetos que de fato atendam o dia a dia, para que tenham aderência junto ao chão de fábrica e aos trabalhadores e colaboradores que vão estar atuando junto a eles, para que de fato tenha eficiência também e que também sejam passíveis, né, de diante de uma autuação, fiscalização, esteja tudo em dia, projeto, laudo, dimensionamento e RT, correto? Então, esse tipo de serviço aqui eu presto bastante, tanto com projeto quanto execução, então a gente acompanha, dá treinamento, tá bem? Para quem precisar de algum projeto assim, nos chama. E todo o detalhamento desse projeto, como fazer, como dimensionamento, ele é parte integrante aí do nosso curso, né? De projeto, dimensionamento, laudos, de linhas de vida, trabalho em altura, que hoje também abrange muito, né? Não só do dimensionamento em si da linha de vida, mas de postes, colunas, proteções coletivas. A gente tem uma área de atuação forte dentro da construção civil também, então a gente entrega bandejas, os postes, aqueles que fazem todo o perímetro, tá? Quando a gente está subindo as lajes, enquanto ainda não tem o fechamento lateral, a gente precisa de postes, linhas de vida, para que todo o perímetro estejam atendidos e seguros, né? Todos os trabalhadores, quanto a quedas de linha de vida. A gente precisa calcular e dimensionar com todo o cuidado, né? O fator de queda, entendendo qual nível e vai ser se vai ser o 0, 1 ou 2 o fator de queda para estar dimensionando todos os outros elementos, entregando um laudo com dimensionamento no final, para que esteja passível no caso de uma fiscalização, de novo, porque eu também atuo como perito, então eu entendo os dois lados, isso ajuda muito. A solução que a gente entrega está extremamente validada
e de acordo, né, com as normas, dentro de todo aquele rito, né, como eu sempre falo, ah, é importante que o material que o engenheiro entregue esteja de acordo, certo? Encaixe com que do outro lado, né, não só o cliente, pessoa física, jurídica que contratou e solicitou o projeto, mas também o terceiro lá, que muitas vezes foi motivo da solicitação do serviço, que foi uma fiscalização, um cliente, né, com um certo nível de exigência, né, e ele vai olhar aquilo, e ele está num patamar acima ali. Então ele vai olhar com olhos de muito critério para o que tu está entregando. Então tenha muito cuidado para que tu não acabe entregando um projeto falho, tu tenha que refazer, e aí depois vai ficar difícil tu pegar um trabalho de novo ali para aquela mesma empresa. E o que é pior, ele não vai te indicar. Porque quando a gente espera, e o intuito aqui da nossa mentoria é que a gente encurte o tempo. Se tu está iniciando agora, é que tu encurte esse tempo de aprendizado colando com pessoas experientes, tá bem? Eu tenho 46 anos, tá? Tô desde 1998 em chão de fábricas, tá? Daqui a pouco a gente está chegando a 20 anos dentro da engenharia aí, tá? Eu sou engenheiro mecânico de produção, segurança do trabalho, eu atuo como perito, então isso nos dá uma casca, como eu sempre digo nos meus vídeos, tá? Então a gente precisa dessa experiência e é importante com quem tu esteja colando na tua área de interesse, na tua área de prospecção, tá bem? Tenham aí talvez de anos de experiência atuando, né? O que tu tenhas de idade, se tu tá iniciando agora, tá bem? Para quê? Para que a gente encurte esse tempo, colhe com profissionais que tenham de fato bagagem, que tenham casca, que já tenham passado por N situações, para que, então, fechando, o que tu entrega estejam de acordo com o que o mercado, órgãos e profissionais com experiência esperam que tu esteja entregando, para que eles te vejam com bons olhos, como um profissional já habilitado e experiente, mesmo que tu esteja começando agora, tá? Claro que ele vai saber que tu não tem anos de experiência, né? Porque tu tá se posicionando agora, tudo bem. Mas ele vai entender que desde o início tu já tá entregando uma boa solução, então a tendência é que tu só cresça, entende? Pegou? Então, assim, esse tipo de trabalho aqui, ah, é um tipo de trabalho que tem uma alta demanda e tudo isso que eu tô falando aqui a gente entrega de forma completa, tá? Esse aqui é só um vídeo introdutório, mas dentro do nosso curso de linhas de vida. Para quem ficar interessado, eu vou deixar o link no vídeo ou me chama aí. Vai lá, me segue no Instagram, me segue no LinkedIn, dá uma olhada na minha trajetória profissional para que vocês entendam que o que eu estou falando tem coerência, tá bem? Vocês vão poder acompanhar toda a minha trajetória profissional desde o início, as empresas por onde eu passei, os projetos que eu desenvolvi. Também tenho projetos como inventor junto ao INPE, quando eu atuei ainda como profissional CLT dentro de empresas como engenheiro, durante esse processo de aprendizado e hoje como pessoa jurídica. Eu posso estar ofertando para empresas, né? E também a gente disponibiliza esse conhecimento em forma de mentoria para profissionais, para que a gente faça conexões. Então a ideia disso é que a gente se conecte com pessoas, né? Com profissionais, parceiros, e que a gente possa daqui a pouco estar atuando junto em grandes projetos, como já acontece hoje, tá? Muitos das pessoas que acessam o nosso curso acabam sendo parceiros de negócio. Acessam o curso por algum projeto que pegou. Ah, Vitor, eu peguei um projeto aqui, ele é maior do que eu esperava, coisa boa, né? Mas eu tô sem tempo e, de fato, aqui o que estão me solicitando pede um tipo de detalhamento que eu tô um pouco com medo e eu não quero arriscar, porque esse cliente eu tenho que entregar extremamente pifado o serviço, tá certo? E aí a gente faz o serviço de parceria no início e depois acaba andando sozinho, tá? Então a ideia é que a gente se conecte mesmo de fato. Claro que quando tu acessa o curso com um pouco mais de tempo,
tem tempo de assimilar tudo, tu consegue andar sozinho desde o início, tá? E ainda além disso, tem a mentoria que eu posso, vou te dar todas as dicas possíveis aí para te não travar em nenhuma etapa, tá bem? E a gente discute junto as soluções, isso acontece normalmente, tanto de linhas de vida, quanto ao nosso curso de silos, né? Adequações de segurança, espaço confinado, a gente tem um outro super curso aí também, com mentoria da mesma forma, um outro segmento também de grande, para quem ficar interessado também me chama, tá, pessoal? As oportunidades estão aí, tá? E através dessas oportunidades aqui, tu pode ter a tua liberdade geográfica de tempo financeiro também. Pode caminhar no início, ainda como CLT, mas começa a prestar serviço. Começa a ser visto como profissional apto. Tá? Eu sempre gosto de falar isso aí para que o pessoal entenda as oportunidades. Porque enquanto tu não olha com esse viés, daqui a pouco tu acha que não é possível, mas é possível, tá? Basta que tu esteja preparado e tenha as informações corretas para que desde o início tu consiga te colocar como um profissional capaz e habilitado, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem uma aplicação muito comum e diariamente o pessoal me liga, Vitor, eu tenho aqui um carregamento, tá? E esse aqui é um dos tipos de carregamento que vai pedir linhas de vidas bem altas, tá? Então aqui a gente tem um caminhão que chega a 4,4 metros e ainda a gente tem uma balança, tá, eletrônica, uma balança de caminhão. Esse tipo de projeto a gente também faz, a gente dimensiona, tá? A gente dimensiona tanto plataformas de balanças de caminhão metálicas como mistas, tá? Atuei durante um tempo da minha trajetória como engenheiro CLT dentro de empresas fabricantes de balanças de caminhão, tá bem? Então eu entendo bem como funciona aqui e nesse caso aqui a gente tem as linhas de vida que vão precisar ser bastante altas, principalmente se isso aqui estiver no nível zero, tá? Então aqui eu tenho uma plataforma e é claro que ela tá pequena aqui, tá? Mas ela é de modo para fins educacionais mesmos, tá? Eu aloquei ela aqui. Se aqui nós não tivéssemos a, a balança de caminhão, esse caso aqui, nessas medidas, e aqui a gente tem umas 5 variações dessa plataforma, tá? A gente tem umas 5 variações dela. Essa aqui, inclusive, é com rodízio. A gente tem sem rodízio. A gente tem com rodízio para rodar em linha agrícola, onde ela é puxada aqui pelo trator também. Então, a gente hoje, a gente já fez muitos trabalhos desses diferentes para empresas grandes, mineradoras, produtores plantadores de laranja, né? Produtores de suco de laranja, canavieiras. Então, mineração, a gente já fez grandes trabalhos para grandes empresas, tá? Então, essa aqui, se fosse para esse caso, aqui eu quis mostrar para vocês que tem variações, tá bem? Então, essa coluna aqui, ela deveria ter mais uns 2 metros, tranquilamente. Então, essa plataforma talvez tivesse mais um patamar para atender essa solicitação, mas eu quis mostrar um caso extremo aqui. E mais uma vez dizendo que nem toda plataforma serve. Que esse tipo de plataforma eu já vi aí disponível à venda no mercado, pronta, tá? Mas não atende ao cliente, tá? E aí muitas vezes eles tentam fazer gambiarra ou tentar indicar a venda do equipamento. A nossa função é não vender equipamento no primeiro momento, e sim vender a solução que seja 100% passível e verificada em projeto, laudo, dimensionamento e RT, tá bem? A hora que a gente tiver com tudo isso bem amarrado, a gente fornece para o cliente a possibilidade de execução, ou se ele quiser com detalhamento que a gente entrega, ele produzir por conta própria ou produzir com terceiro. Então a gente não amarra, porque isso não é ético, tá bem? Isso não é ético. Amarrar a venda do equipamento com a solução do projeto.
É que nem aquela questão quando a gente fala nas verificações anuais, né? A mesma empresa que vende os olhares fazer as análises, as verificações anuais. Não faz o menor sentido. Haja visto que, em teoria, acontece aí que o pessoal tenta não, tende a não passar os olhares porque eles querem vender os olhares novamente, querem vender todos os equipamentos, cabos de aço. Então não faz o menor sentido. Então sempre é interessante que não seja uma venda casada, tá bem? Primeiro a gente pensa no projeto, depois pensa na execução, para que depois não tenha que refazer tudo, tá bem? Eu sei porque eu atuo bastante refazendo trabalho de colegas, tá bem? Então assim, o pessoal vai solicitar e aí tu pede algumas medidas, tenta pedir fotos, eu sempre faço isso nesse primeiro momento, não, me manda umas fotos, que aí a gente já consegue facilmente identificar para qual caminho direcionar o cliente para que a gente tenha a melhor solução no menor custo, tá? Nossa ideia aqui não é onerar, é ter o projeto sim, que tenha aderência com o que a empresa precisa no dia a dia, para que não seja um projeto fantasma que fica num canto, como a gente está acostumado a ver por aí. Muitas vezes empresas grandes abrem processos licitatórios, né, desse tipo de projeto, e aí entra para o setor comercial e de compras. E aí muitas vezes a empresa quer encurtar esse tempo e aí pula a etapa de projeto e já parte para a compra do projeto comercial. E aí paga uma fortuna por um equipamento desses aqui, 20 vezes aí o valor de um projeto, tá? E aí acaba que esse projeto fica parado num canto lá sem uso porque não teve aderência. Então, pessoal, é importante primeiro pensar em projeto. Projeto, laudo, dimensionamento e AIT, tá? Amarrar um profissional para que ele seja responsável por aquilo de fato, tá bem? Então aí você pede algumas medidas, ah, e aí você pode estar ofertando soluções aí pro pessoal, tá bem? Então, dentro do curso a gente entrega modelos, a gente entrega como está dimensionando esses elementos, tá? Todos esses elementos aqui, eles precisam ser validados, tá? Isso aqui é um equipamento móvel, então a gente tem que validar todos os elementos, a gente tem que dimensionar esse peso, a gente tem que dimensionar esse momento que vai ocorrer aqui em caso de queda aqui desse trabalhador, se ele venha a cair aqui, tá certo? Por alguma razão, né? Vai acionar aqui o trava-quedas e o trava-quedas assim que chegar. O trava-quedas ele tem uma altura, né, que ele funciona. Por isso que é importante a gente dimensionar e indicar o trava-quedas correto. Conforme o fator de queda, a gente vai ter um trava-quedas que ele tem, e é justamente essa a função dele, né? Não ser um- uma linha de vida rígida. Que se fosse uma linha de vida rígida, a gente teria um impacto direto, né? A gente não quer isso, a gente quer um amortecimento, e é para isso que o trava-queda serve. Então, existe uma medida de funcionamento do trava-quedas. Então, a gente, além de ter essa medida, a gente tem a altura de funcionamento do trava-quedas, do fabricante, e ele vai indicar a medida, quantos metros são. Então, tu tem que adicionar essa medida e mais o fator de queda livre, e aí entender qual vai ser a força de impacto resultante nessa viga aqui, nesse trole, nesses elementos. E depois desse elemento ter que passar, ele gera um momento nessa coluna e gera um esforço resultante nessa estrutura, e tu precisa no final que tenha um peso aqui correto para que isso aqui não tombe, tá? E não adianta colocar um peso demais aqui, porque tu vai sobrecarregar o custo do teu equipamento, custo de rodízio, e isso aqui vai acabar não andando, tá bem? Então isso aqui precisa de experiência para chegar que peso tá usando aqui, tá bem? Então, pessoal, assim, ó, as oportunidades estão aí,
É importante que você colhe com profissionais que de fato atuem, não sejam esses engenheiros patos, né? Hoje a gente tem aí pessoal muito jovem entrando, não é nenhuma crítica, mas acontece que você vai ficar mais um tempo, não tem nenhum problema você entrar numa mentoria deles, desses tipos de, esses tipos de treinamento que são genéricos, não tem nenhum, eu não sou, não é uma crítica, tá? Só que você vai ficar mais um tempo ali. Porque o pessoal não tem bagagem, eles têm a mesma idade que tu tem, tá? Estão atuando, tá dando certo, mas falta casca, falta resiliência, falta o tempo, falta os problemas que vêm durante os primeiros trabalhos, então precisa de tempo também. Então você vai ficar mais um tempo ali. Vai agregar, vai, mas não vai ser aquilo que vai, não vai ser ali, tá? Aquilo é só uma isca, né, para que vocês entrem e muitas vezes entregue o teu cliente para eles, tá? É assim que funciona. Então cuidem, tá? Para que só façam esse filtro. Que o pessoal tenha pelo menos o tempo de experiência que tu tem de idade também. Cuidem disso, tá? Porque muitos que fazem esse tipo de treinamento acabam vindo para mim quando precisam de fato fazer o projeto. O pessoal não sabe, tá? Ou não entregam o treinamento. É só um treinamento pato, né? Ah, você vai conseguir fazer tudo, só que não entrega nada, tu entende? É só uma isca. Então cuidem também, pessoal. Mais uma vez, eu não tenho né, nada contra, com certeza agrega, mas tecnicamente não é o que vocês precisam e não é o que o engenheiro precisa para estar desenrolando. Vai chegar no final e vocês vão ficar travados novamente, tá bem? Ou presos, né? Nesse tipo de enrosco aí, tá bem? Então cuidem, se atentem, colhem com profissionais novamente que tenham tempo de carreira que vocês têm de idade para que esse tempo de fato seja encurtado e vocês consigam andar sozinhos. Tá bem, pessoal? Fico aí à disposição, tá bem? Vão para cima, sucesso aí e um forte abraço.